Senhores, hoje nós vamos continuar a dar a sequência ao nosso trabalho do CEP. A organização do trabalho nós já comentamos, os comportamentos no sentido de utilizar os EPIs, os EPCs, trabalhar com procedimento, tudo isso já foi comentado. Então nós estamos voltando a falar do CEP, Sistema Elétrico de Potência. Nós já comentamos a organização do trabalho. Para iniciar o trabalho tem que ser feito um planejamento. Os senhores estão adentrando numa subestação elétrica, aonde vai ter lá os seus riscos, aonde nós vamos falar, intenção, no sentido de trabalhar bem essa questão exatamente do que pode provocar na saúde desse trabalhador. Os comportamentos já foram colocados, os senhores têm que entrar na subestação, têm que trabalhar com os EPIs, os EPCs convenientes e indicados para aquele tipo de trabalho, para aquele cenário de trabalho. E esses EPIs e esses EPCs foram frutos da avaliação da análise preliminar de risco, tem a ver com a PT, a permissão de trabalho. Então, tudo isso já foi pensado exatamente na organização para realizar esse trabalho. E esse trabalho tem que ser realizado com procedimento. E os comportamentos, volto a falar, EPIs, EPCs, os equipamentos que vão ser utilizados lá tem que ser equipamentos que podem ser utilizados lá dentro da subestação. Já falamos desses detalhes. Com respeito aos impedimentos, é exatamente, eu coloco sempre como destaque, os senhores estão trabalhando dentro de uma subestação. O tempo começa a ficar nublado. Então, quando o tempo começa a ficar nublado, a atmosfera começa a ficar úmida. A atmosfera úmida é capaz de fazer com que, lá em cima, onde está gerando a diferença de potencial, formando cargas, formando diferencial de potencial, pode fluir essa corrente, esse conhecido popularmente pelo raio, que é a descarga atmosférica. Então, pode ser uma questão de impedimento. Vou até citar um exemplo para os senhores, de vivência. Nós estávamos trabalhando lá na refinaria Presidente Getúlio Vargas. A refinaria Presidente Getúlio Vargas, ela fica numa cidade do Paraná chamada Araucária. E nós estávamos trabalhando lá no sentido de, era o que eles chamam de revamp. A gente estava implementando uma melhoria exatamente
refinaria. Então, lá no Paraná, naquela região sul, o tempo é mais chuvoso do que o nosso aqui no Nordeste. Então, quando acontecia já o tempo se carregar, o sistema, a organização do trabalho da refinaria, já soava um apito, um sinal, dizendo que era para nós profissionais que estavam em subestação, que estávamos em várias frentes de trabalho, se recolher, se abrigar, porque havia realmente a possibilidade da descarga atmosférica, como já falamos. Então, isso é que eu chamo de impedimentos. Agora, proximidades de partes energizadas. Fala da indução, descarga atmosféricas, campos elétricos, campos magnéticos e trabalho em altura. Então, eu procurei na internet uma fonte que me mostrasse, como eu vou passar para os senhores, a exposição humana a campos elétricos e magnéticos, que pode causar ao humano quando estiver exposto a um campo elétrico ou um campo magnético. Então nós vamos exatamente ouvir, nós vamos usar outra vez o leitor de texto e vamos ouvir o que diz exatamente esse artigo, que se encaixa perfeitamente aqui nesse trabalho. Mas nós podemos adiantar, sem entrar em muitos detalhes da engenharia da coisa, da parte técnica, da parte do conhecimento, nós estamos falando de segurança do trabalho. Campo elétrico é diferente de campo magnético. O campo elétrico já existe se houver exposição de tensão, já existe o campo elétrico. Não há necessidade de estar circulando a corrente. Teve tensão, tem a presença do campo magnético. Agora, o campo eletromagnético, sim, esse surge com a circulação da corrente. É tanto que, quando se estuda isso na parte da formação do eletricista, se usa a regra da mão direita, apontando para o sentido que vai a corrente. Quando fecha a mão, o campo magnético está exatamente nessa orientação. Então é muito interessante que se tenha a consciência da presença do campo elétrico e do campo magnético. O nosso Lapinha, como é um eletricista que trabalha com a percepção de risco ativa, ele não solta, está sempre pronto dele, perto dele, o detetor de tensão. Então ele vai ver se está acontecendo, se tem presença de tensão. Então o profissional tem que estar antenado. Então vamos agora aproveitar
E eu vou acessar pelo leitor de texto, é um recurso que nos permite hoje essa tecnologia que cada vez mais se aproxima de melhorias e novas conquistas vão surgindo. Estou acessando aqui. Os campos elétricos e magnéticos em 50 e 60 Hz coexistem em ambientes residenciais e de trabalho em função da operação de qualquer tipo de equipamento elétrico, da existência de fiação em prédios e também pela proximidade a linhas de transmissão e subestações de energia elétrica. De uma forma geral, decorrem da geração, distribuição e uso da energia elétrica, constituindo linhas de força e de indução circundando os corpos e dispositivos existentes no ambiente. De forma geral, são produzidos pelas tensões elétricas dos sistemas de energia elétrica e disponível nas tomadas para o funcionamento dos equipamentos elétricos. Esses campos dependem da intensidade e da distância das fontes de radiação, sendo medidos pela unidade V/m. O campo elétrico está presente desde que haja tensão disponível, quer haja ou não circulação de corrente. Os campos magnéticos são decorrentes de fluxos de corrente elétrica. Esses campos dependem também da intensidade e da distância das fontes de radiação. São obtidos através da densidade de fluxo magnético que é medida pelas unidades Gauss, G, ou Tesla, T. Os campos magnéticos estão presentes quando os equipamentos estão em funcionamento. Uma pessoa debaixo de uma linha de transmissão de alta tensão pode sentir um moderado choque ao tocar em objetos do ambiente, diminuindo rapidamente tais efeitos com a distância e obstáculos existentes. Campos magnéticos podem induzir correntes elétricas no corpo das pessoas, porém em geral bem menores que as correntes elétricas naturais existentes no cérebro, nervos e coração. Os efeitos na saúde podem ser classificados como de caráter imediato ou de curto prazo e como de longo prazo. Entre os primeiros estão estimulação das células nervosas do cérebro, de nervos periféricos, de músculos, incluindo o coração, além de choques e queimaduras causadas por contato com objetos condutores, podendo causar, em função da intensidade de corrente aplicada, dificuldades de respiração e fibrilação ventricular, batimento cardíaco desordenado. O principal mecanismo de interação nestes casos é a indução de corrente elétrica no corpo, e os efeitos ocorrem somente durante o período de exposição aos campos. Os campos elétricos de
50 e 60 Hz têm baixa capacidade de penetração nos corpos. A grande maioria dos efeitos biológicos está associada principalmente à exposição a campos magnéticos. Durante algum tempo, pesquisas isoladas sustentaram a hipótese de ocorrência da diminuição da produção noturna do hormônio melatonina em pessoas submetidas a campos de 50 e 60 Hz. Esse hormônio, produzido pela glândula pineal, regula o ritmo circadiano e foi utilizado como agente anticancerígeno nas décadas de 1970 e 1980, porém acabou por não se mostrar eficaz como tratamento. A utilização desse agente em alguns pacientes havia sido motivada por ter sido detectado que o nível de melatonina era mais baixo em portadores de câncer. Todavia, estudos recentes, realizados com voluntários, mostraram que não existe nenhuma correlação entre a exposição a campos de 50 e 60 Hz e o nível noturno de melatonina no sangue. No caso dos efeitos potenciais da exposição de longo prazo, como por exemplo o aumento do risco de câncer, as organizações International Commission on Ionizing Radiation Protection, ICNIR, e World Health Organization, WHO, concluíram que, até o momento, os dados disponíveis são insuficientes e inconsistentes para prover embasamento científico para o estabelecimento de restrições à exposição. A NPR 25.415 de julho de 2016 Métodos de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz e 60 Hz estabelece a metodologia de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos de 50 Hz e 60 Hz para o público geral, ao redor das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica acima de 1 kV. Os valores de referência para a população ocupacional nos ambientes de trabalho são definidos em outros documentos legais. Esta norma fornece um guia para a medição dos valores eficazes do estado permanente de campos elétricos e magnéticos quase estáticos que têm componentes de frequência de 50 Hz e 60 Hz. As fontes de campos quase estáticos incluem dispositivos que operam nas frequências industriais, produzindo campos nessas frequências e suas harmônicas. Os limites de magnitude abordados por esta norma são de 100 mt a 100 mt e 1V/m a 50 kV/m para campos magnéticos e campos elétricos, respectivamente. Quando medições fora desses limites são realizadas, a maioria das provisões desta norma ainda se aplicam, porém algumas provisões, como a especificação da incerteza e o procedimento de calibração, podem precisar de modificações. Em especial, esta norma define a terminologia, identifica os requisitos de especificação do medidor de campo, especifica os requisitos aplicáveis à incerteza da instrumentação, especifica as características gerais dos campos, especifica os princípios operacionais da instrumentação, especifica os métodos de medição. As fontes de incerteza durante a calibração e a medição também são identificadas, e um guia é fornecido a respeito de como devem ser combinadas, a fim de determinar a incerteza total da medição. Com respeito à medição de campo elétrico, esta norma considera apenas a medição da intensidade do campo elétrico não perturbado em um ponto no espaço, o campo elétrico antes da introdução do medidor de campo e do operador. Esta norma aplica-se a todas as instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica operadas na frequência de 50 Hz ou 60 Hz, definida conforme a NPR 5460,
geradoras de energia elétrica, subestações de energia elétrica, linhas de transmissão de energia elétrica e circuitos de distribuição de energia elétrica acima de 1 kV. O principal mecanismo de interação dos campos elétricos e magnéticos com as células é a indução de corrente elétrica. Os efeitos biológicos ocorrem durante o período de exposição. Os critérios para estabelecimento dos valores de referência para os campos magnéticos são baseados em efeitos biológicos comprovados. Estes efeitos são de caráter imediato com exposição de curto prazo, como estimulação das células nervosas do cérebro, nervos periféricos, músculos, incluindo o coração. Para os campos elétricos, além de choques e queimaduras causadas por contato com objetos condutores, podendo envolver, em função da intensidade da corrente aplicada, dificuldades de respiração e fibrilação ventricular, batimento cardíaco desordenado. Os valores de referência de campos elétricos e magnéticos para a exposição humana, estabelecidos pela Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes, e adotados por esta norma, são reconhecidos e recomendados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Nos casos de potenciais efeitos em virtude de exposição a longo prazo, a IPIM concluiu que os resultados disponíveis das pesquisas não permitem estabelecer valores de referência com base científica. Os estudos sobre os possíveis efeitos de exposição de longa duração não encontram sustentação nos mecanismos biológicos conhecidos de interação entre campos elétricos e magnéticos com os seres vivos, bem como em estudos laboratoriais in vitro ou em animais. A legislação brasileira, por meio de normas técnicas, regulamenta o uso no interior das faixas de linhas de transmissão e de interiores de subestações, de afastamentos mínimos dos circuitos de distribuição. Assim, a utilização destas áreas é aquela classificada como população ocupacional pela IPIM. O corpo humano na presença de campos elétricos e magnéticos está sujeito a efeitos de tensões e correntes induzidas. O nível de restrição básica para a exposição humana a campos elétricos e magnéticos está estabelecido a partir de correlações entre grandezas físicas e seus efeitos biológicos da exposição. A grandeza utilizada para especificar estas correlações é a densidade de corrente elétrica. O valor de 100 mA/m sobrescrito 2 foi estabelecido como referência, a partir do qual são exigidos os limiares para mudanças agudas, como na excitabilidade do sistema nervoso central. Em função da pouca disponibilidade de dados relacionando as correntes transitórias com efeitos na saúde, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o nível de restrição básica para densidades de correntes induzidas por transitórios ou campos com picos de duração muito curta sejam tomados como valores instantâneos e não como médias temporais. Enquanto os campos elétricos estão associados à presença de cargas elétricas, os campos magnéticos estão associados ao movimento físico destas cargas elétricas, corrente elétrica, nas baixas frequências. Os modelos matemáticos disponíveis permitem verificar os níveis de campo elétrico e magnético para a exposição, respeitando a densidade de corrente do valor de referência. Os níveis de referência para campos elétricos e magnéticos devem ser considerados separadamente e não aditivamente. Para o estabelecimento do nível de referência, as densidades de correntes induzidas por cada um destes campos são calculadas separadamente por meio de modelos matemáticos adequados, de forma a atender à restrição básica. Os níveis de referência para o público em geral correspondem a campos com densidades de corrente inferiores a 2 mA/m sobrescrito 2, adotando-se um fator de segurança igual a 50 em relação ao nível de restrição. É a
eletricidade de corrente elétrica. O valor de 100 mA/m sobrescrito 2 foi estabelecido como referendo. Então, senhores, é um texto longo, mas fica a orientação como um documento que os senhores têm que, quem trabalha com a energia elétrica, ter o conhecimento da NBR 25415 e a NBR 5460, que fala dessa questão da gravidade com a saúde. Então, é importante que se tenha o cuidado com os campos elétricos e com os campos magnéticos.